Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 9. Assim, vós, se, com a língua, não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasseis ao ar. 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja. 13. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. 14. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 16. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. 20. E irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 21. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para a edificação. 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 32.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem, em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 38. E, se alguém o ignorar, será ignorado. 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.